Jovem TV, feita para você. Seus estofados estão sujos? Está achando que o melhor é trocar por novos? Calma, a Max Higienização e Sanitização tem a solução. Com uma tecnologia de ponta, a equipe da Max pode deixar o seu estofado como novo. Isso mesmo, sofá, colchão, cadeira e tudo mais que precisar. E você ainda pode pagar em até 5 vezes sem juros. Peça o seu orçamento grátis. Ligue agora. 21 99676 1873. Fale com o Max. SSD Informática, assistência técnica, recarga de cartuchos, toners originais e compatíveis, assistência técnica em notebooks, computadores, impressoras de várias marcas. SSD Informática, Avenida Teixeira e Souza 199, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefones 99244 9873 e 3342 4414. Jovem TV, feita para você. Olá! Já estamos no ao vivo. Andresa é muito fofoqueira, cara. A gente já tá no ao vivo. Fala mesmo. Olá, pessoal. Boa noite. A gente tá aqui hoje com a Andresa, que vai contar um pouquinho da experiência dela com TDPM, e a Jéssica, psicóloga, para falar um pouquinho da parte clínica, do diagnóstico. Andresa, fala aí um pouquinho da sua experiência. É isso que eu já estava falando com Jéssica aqui, antes de começar. Ela me perguntou quando que eu comecei a tratar. E tratar mesmo, eu comecei a tratar tem uns 3 meses. Mas eu venho percebendo as mudanças no meu corpo desde o ano passado. E essas mudanças vieram como? Principalmente no meu comportamento e no meu emocional. Então, o que eu me sentia desde o ano passado era que sempre perto da minha menstruação, assim, entre o meio do ciclo até a hora de eu menstruar, eu tinha essa queda hormonal, me deixava muito prostrada, me deixava ansiosa, me deixava tendo crises de pânico e começou a mexer muito comigo. E aí eu fui procurar tratamento. Eu senti que primeiro, por isso que eu digo 3 meses, porque eu acho que eu estava sendo subtratada até realmente alguém pegar e falar: olha, eu acho que isso é TDPM, porque até então estavam me tratando como só ansiedade, nem depressão tinha cogitado. E eu falava, mas eu sinto a prostração, eu tenho pensamentos ruins, é uma sensação muito estranha que eu não consigo nem definir em palavras. O que eu acho que chega mais perto era que eu sentia como se fosse uma... Eu não lembro a palavra que eu usei pra falar pro médico, mas era como se fosse uma desesperança, uma sensação de que a vida tá acabando, eu tô sem energia. Angustiada, né? Não, era muito... A vida ficou sem graça, não, cinza. Era tipo, sem razão, sem nada. Eu não via mais motivação pra nada.
E de repente tudo deixou de fazer sentido. Aí eu não via mais sentido. Você estava no auge da sua vida, né? Não, gente, não tem como dizer que, mas é porque aconteceu uma coisa ruim. É porque eu realmente estava vivendo minha vida muito feliz, muito bem na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha melhor fase comigo, com a minha autoestima, com o meu trabalho. E de repente, uma queda dessa, sem nenhum motivo. Aí eu falei, poxa, eu conheço o meu corpo, eu não tô bem, cara. Eu nunca deixei de me cuidar, de não ver motivo, não ver razão nas coisas, principalmente nas coisas que eu amo. Eu amo meu trabalho. E eu deixei de ver, eu ficava, não tem mais sentido. Eu acho que, sei lá, tá acabando tudo, minha energia tá acabando, a vida deve estar chegando ao fim. A sensação que eu tinha era essa. E aí eu comuniquei com a equipe que estava me acompanhando. E até então, ansiedade e tal. Vamos tratar a ansiedade. Aí tratou. Quando eu comecei a sair do quadro de ansiedade, voltou tudo e pior. Então eu saí da medicação de ansiedade, fiquei pior. Aí que eu levantei a hipótese com minha psicóloga, eu falei, será que não tem depressão? Será que não é algum caso de eu tratar depressão? E aí eu troquei de psiquiatra, a psicóloga falou, procura psiquiatra. E aí eu troquei porque eu não sentia que eu estava sendo assistida da forma que deveria, sabe? Sabe quando você sente que a pessoa, o profissional não te entende, não te ouve? Era isso que eu sentia, que eu não estava nem sendo ouvida, nem o tratamento sendo feito de forma correta comigo. Eu acho que era tipo uma experiência que estava tendo. Tipo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar... E tudo bem. Mas eu não estava me sentindo bem. Eu falei, vou trocar, eu não estou sentindo que eu estou sendo assistida, ouvida, entendida. E aí eu troquei. E aí essa nova psiquiatra conversando comigo, a Andressa, ela falou comigo, olha, Andressa, pode ser que essa queda hormonal cause algumas mudanças psíquicas e tem um transtorno que a gente chama de TDPM, que pode ser uma hipótese do que esteja acontecendo com você. E aí a gente foi falando sobre isso, eu fiquei, isso acontece comigo, isso eu tenho. Sim, porque no começo, assim, do período, né, quando eu menstruo, acabou a menstruação, tem a subida dos hormônios, eu tô ficando bem, eu tô vivendo minha vida, eu tô feliz nas minhas aulas e tal. Mas chegou ali no pico, ovulei e tem a queda dos hormônios pra menstruar, eu já começava a ficar muito mal e era todo mês isso, até uma vez que eu tive uma TPM que me deixou acabada. Mas era sintoma físico, era sintoma emocional. Mexeu comigo em tudo. Eu cheguei a comentar no Twitter. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não desejo pra ninguém a TPM que eu tive esse mês. Eu tive pensamentos horrorosos. Aí quando eu fui ver o filme da Barbie, eu fiquei, meu Deus, eu identifico tanto com a Barbie. Pensamentos ruins da Barbie. E era o que estava acontecendo comigo. Eu falei, gente, horrível, não desejo a ninguém. E as é uma boneca de verdade. Pois é. Aí você até a boneca passa por isso, né? Quem sou eu? Aí, enfim, as meninas no Twitter falaram, Andressa, dá uma olhada nesse artigo, que não sei o quê. Aí eu fui ver também TDPM, eu falei, gente, tá muito ligado às coisas que eu tô sentindo. E olha que engraçado, as coisas que eu estava comunicando na internet. Gente, esse mês eu senti isso. Gente, esse mês eu senti aquilo. Você documentou tudo. Eu tava botando no Twitter. Esse mês eu tive uma TPM desgraçada. Esse mês me deu enjoo, dor nas costas, dor de cabeça. Me deu um cansaço excessivo, sono. E junto com isso os pensamentos, junto com isso a ansiedade, junto com isso o pânico, medo de sair na rua, medo de passar mal na rua, medo de ter fraqueza na rua porque eu tava me sentindo fraca em casa. Olha que loucura. Aí as pessoas viam, mesmo não sendo profissionais, falavam, Andressa, tem uma amiga minha que sentia coisas parecidas e era isso aqui, dá uma olhada nesse artigo aqui, procura isso. E também era sobre TDPM. Eu falei, gente... Não é um assunto muito comum, pelo menos até você comentar, eu nunca tinha visto nada. Até porque é de entre 3 a 8% das mulheres que tem isso. É bem baixinho. É muito baixo. Mas agora vocês podem crer, o que vai surgir de gente achando que tem também. É igual o TDAH, a galera dá o autodiagnóstico aí. Dorme mal, enche de álcool e tem TDAH. Não, galera, você só tá bebendo demais. Jéssica, fala um pouquinho como que é o TDPM. É o transtorno disfórico pré-menstrual, né? A gente pode dizer o seguinte, que é a irmã brava da TPM.
Porque, assim, os sintomas são muito parecidos, só que é tudo em muito excesso. Entende? Então é como você tem uma irmã gêmea, sendo que uma é calma, né? Aquela coisa assim, e a outra é ao extremo. Então é isso, o transtorno disfórico é isso. É tudo que você sente na TPM, sendo que de forma excessiva. Muito excessiva. É uma irritabilidade excessiva, como ela falou, é o pânico, pode ter a ansiedade, pode desenvolver também a depressão. E quando desenvolve a depressão, às vezes, quando você tem aquele momento ali de estar tendo aqueles sintomas, vem até ter o pensamento suicida. Porque você não sabe lidar com aquilo, até por conta da falta de informação, que é o que a gente está falando aqui. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu ouvi falar na faculdade uma vez só numa aula e assim, muito solto. Não foi matéria de conteúdo, entende? Então é um assunto que você não conversa sobre ele. E estatisticamente é 3 a 8% das mulheres que tem isso, entende? Então é isso. Será é tudo. Que se a gente começar a falar mais sobre isso, mais pessoas podem buscar e aí esse número de diagnóstico até suba, porque as pessoas não sabem que tem. Pode ser que tenha gente que tenha TDPM, mas está sendo tratada, sei lá, como depressão, Sim. como ansiedade. Sim, com certeza. E tem a questão também dos estigmas, né? Ah, tô com TPM, tô triste, tô com aquele choro, aquela vontade de chorar. Ah, é mimimi, você tá de graça, entendeu? TPM. Então, assim, tudo voltado à TPM dá vontade de comer chocolate, sendo que em excesso, o sono em excesso, a tristeza, insônia, a perda do apetite. A perda ou a vontade de comer muito. Então, assim, é muito parecido. Então, é até difícil realmente fechar, como ela falou, ainda não tem um diagnóstico fechado, porque ele é muito parecido. Ele tem a questão da depressão, ele tem a questão da ansiedade. Então, ele envolve tudo que fica difícil, às vezes, você chegar. Isso. O que acontece, né, pra gente, não sei se foi assim que você chegou a esse laudo, né, vamos dizer assim, mas assim, é importante as pessoas conversarem com o ginecologista, ter essa abertura de conversar, porque eu tô passando por isso, mas relatar, e assim, marcar, bom, eu fiquei menstruada tal, antes da menstruação eu comecei a sentir isso, aquilo, durante a menstruação eu senti isso e isso, e após eu senti isso durante quantos dias, e sempre relatar ali, pelo menos uns 3 meses seguidos, e passar, porque aí o ginecologista, ele vai te encaminhar para um psicólogo, ele vai te encaminhar para o psiquiatra. Isso acontece, tipo, a Andresa não tinha antes, então pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Sim, em qualquer momento. Sem nenhum motivo aparente. Nenhum motivo. É como alergia, né? Uns nascem com alergia, outros não, outros ficam curados da alergia que tem, na vida adulta absorve alguma alergia, então é realmente, você pode ter ou não ter. Isso que a Jéssica falou das anotações, quem me passou para fazer o controle foi a minha... Não, foi minha psicóloga. Não foi o endócrino, não foi a gineco, não foi a primeira psico. Porque psicólogo, ele organiza a sua vida, né? Ai, gente, meu psicólogo é tudo na minha vida. É tudo, é o melhor achado da minha vida desse ano. Desde o ano passado. Nossa, meu Deus. Depois passa o contato dela, porque Jéssica é minha tia, ela não pode me atender, ela sabe que eu sou perturbada. Jéssica, quais são os principais sintomas físicos e os emocionais? Bom, físico, a gente tem a questão da falta do apetite, a irritabilidade, uma tristeza excessiva, ansiedade, né, depressão. É tudo muito extremo. Deixa eu lembrar aqui mais. Me ajuda aí, Andresa. No treino você perdeu o desenvolvimento? Fazendo atividade física? Eu não ia pra academia. Nesse momento você não faz nada. Eu não ia, eu tinha medo de ir e passar mal na academia. Então era um pânico também. Era. E você já passou mal uma vez treinando, já passei mal então... treinando, desmaiei, tinha medo de acontecer você falou de novo. no outro podcast. Exatamente, eu não ia. O que aconteceu foi que eu comecei a tentar dar prioridade para as coisas mais básicas da vida, porque parece que a gente vai perdendo. Tipo, me preocupou muito quando eu não tinha fome, porque eu comia certinho e tal. Me preocupou muito quando meus horários de sono mudaram totalmente. Então, tinha dia que eu ficava 40 e poucas horas sem dormir, sem ter sono. Então, eu ficava igual um zumbi. Coisas básicas do dia a dia que a gente faz automaticamente e a gente acaba não percebendo quanto isso faz falta e regula a nossa vida. Mas quando a gente tá doente, a gente... São as coisas que a gente mais sente. Caramba, eu não tô conseguindo me alimentar. Porque tá fugindo da sua normalidade, né? Isso. E é isso que você percebe. Não, tem alguma coisa errada. Isso.
E aí era difícil comer, era difícil dormir, era difícil tomar banho, era difícil lavar o cabelo. Pô, eu toda vaidosa, nunca na minha vida perdi vaidade. No dia que eu fiquei uma semana sem lavar o cabelo, eu fiquei, o que tá acontecendo comigo? Sim. Eu realmente fiquei uma semana sem lavar o cabelo. Tem 1 milhão de condicionador, 1 milhão de máscara, então é preocupante. Você sabe. Sentia muito cansaço, que é o cansaço extremo também. Se você fazer esforço físico, você sentia aquele cansaço, aquele desânimo muito forte. Isso foi o que me preocupou, que foi a saída do meu dia a dia, mudou totalmente, virou tudo ao contrário, sabe? Eu de uma pessoa que dormia em qualquer canto, qualquer horário, qualquer lugar, passei a não ter sono. Eu de uma pessoa que sempre me alimentei, nunca me importei com nada, vou comer o que eu gosto e tal, não sei o que, comia certinho, passei a não sentir mais fome. E aí a pessoa que sempre cuidou do cabelo, deixou de cuidar do cabelo. Aí ligou o meu alerta, sabe? Falei, pô, onde que isso vai chegar? E nós estamos falando de um período de 7 a 14 dias você vivendo desse jeito, né? Porque é o período... É metade de um mês, assim. É metade de um mês. É muita coisa. É horrível. Minha mãe vai falar agora que tem TDP. É. Espera só, minha mãe não tem útero. Vamos lá. Você tem uma explicação bem legal. A TPM é irmã calma, né? Tem mais algum sintoma pra galera não achar que tem esse transtorno, mas é só uma TPM? É o que eu falei, é um pouco difícil. É tudo que você tem que pensar o seguinte, bom, eu até tinha TPM, eu tinha uma vontadezinha de comer um chocolate, uma vontade de comer uma besteira, uma fome. Só que agora tá assim... Incontrolável, exatamente. Tá até, inclusive, atrapalhando o seu dia a dia, sua atividade, talvez seu trabalho, uma cólica muito forte. Então, é isso que você precisa observar. O quanto tá esse nível? Não, eu tinha uma TPM tranquila, a vontade de comer chocolate, legal, comia uma barrinha, tranquilo. Não, mas agora é assim. E principalmente essas questões, assim, de ficar cabisbaixo. Emocional, né? Emocional, entende? Porque você fica sem vontade. Ela falou, nossa, eu cuido muito da minha beleza. E eu tava desleixada, sem cuidar de mim. Então, são esses pontos que a gente precisa observar. E a quantidade de dias também, né? A TPM não dura 15 dias. Não. E assim, ele aparece principalmente nos 7 primeiros dias que antecede. E ele pode perdurar durante o ciclo, como depois, até 5 dias após. Ou seja, quase um mês inteiro, se for. Um mês igual um dragão. Meu Deus. Eu só sentia que eu melhorava depois que passava os 6 dias de menstruação. E aí parava de menstruar, era subidinha ali daqueles hormônios que eu ficava bem. Mas era muito. Uma semana bem, um pouquinho mais. É um assunto muito interessante, porque às vezes nós temos parceiros, marido, namorado, noivo, e começa a não entender. Ah, você tá de graça, você não quer sair, você não gosta mais de mim. Você tá enfim de outra pessoa. Porque imagina, a pessoa não consegue nem lavar o cabelo. Ela vai pensar em estar tendo relação com outra pessoa. Foi uma época muito difícil, gente. E como é que foi seu relacionamento nessa época? Era muito difícil ter relação, era muito difícil eu me concentrar em alguma coisa, estar presente em algum lugar, porque a gente acaba ficando perdida dentro do próprio pensamento, sabe? Exatamente por não saber nem o que está acontecendo, Exatamente. Né? E eram difíceis os dias que eu relaxava, mas acontecia muito quando eu ia... Por exemplo, há meses que meu cartão é só consulta, exame, medicamento e eu só gasto isso no meu mês. E aí, por mês, eu tava indo a cada 15 dias em algum médico. Então, 15 dias hoje eu fui na minha gineco, daqui a 15 dias tá marcado meu endócrino, depois de 15 dias tá marcado minha psico. E aí, o que acontecia era que toda vez que eu ia, que eu tinha algum feedback positivo dos médicos, aí eu tinha disponível... Aí eu ficava tranquila pra ter relação e tal. Mas era tipo, chegava do médico, virou até meme lá em casa. Eu chegava do médico, ele, foi no médico, voltou animada, porque eu tinha alguma resposta positiva, porque eu realmente queria melhorar, eu tinha muita vontade de melhorar, sabe? Eu queria sair daquele lugar. E o que eles me falaram, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu fazia, cara. Tudo que eles me mandassem fazer, eu fazia. E aí, tentei sair disso, mas toda vez que eu saía do médico, que eles me davam algum feedback positivo, de você tá indo bem, você tá conseguindo, seus exames estão tudo bem, olha isso e tal... Vamos pesquisar outra coisa, mas tá tudo bem, não fica com essa noia na sua cabeça, tá tudo ok com sua saúde. Aí sim, eu tinha um feedback positivo de alguma forma naquele dia, aí eu chegava em casa animada. Aí ok, rolava, mas aí depois
recaída de novo. Aí vinha outro médico, feedback positivo, dopamina liberada e eu conseguia de novo. Era assim. Você chegou a fazer exame de sangue? Fazia. Gente, exame hormonal. Tava alterado? Não, meus exames estavam tudo certinho. Acho que só uma taxa hormonal que estava um pouquinho elevada. Mas aí agora, tratando o TDPM, eu tô usando anticoncepcional também. Eu sei que tem profissionais que têm alternativas diferentes e tal, mas eu achei que pra mim, voltar a tomar anticoncepcional pra não ter ciclo mais, porque o que acontecia era uma montanha-russa doida do meu ciclo menstrual. Uma vez que eu tô tomando o anticoncepcional, ele tá linear agora, sabe? Então, pra mim, no meu caso, tá sendo uma via de mão dupla, porque ajuda a diminuir a taxa hormonal que tava mais elevada, o anticoncepcional, e também me ajuda a não ter ciclo. Então, minha vida tá uma paz maravilhosa tomando anticoncepcional. Maravilhosa. A pele vai melhorando, o cabelo vai ficando bonito. Mas então, hormonal, mesmo a diferença foi pouco, né? Eu achei que isso Que ia dar muita acontecia por diferença. conta de uma disfunção hormonal. Mas É uma não. disfunção hormonal. O que Mas acontece? os meus hormônios não tinham... Foi pouco, mas teve. O que acontece? Quando... Acontecia mesmo pelo ciclo normal. Então, mas devia estar bagunçado aí no ciclo. Então vamos lá, quando ocorre esse período nosso menstrual, na TDPM, ele tem uma queda muito brusca dos nossos hormônios femininos. Então é isso, o nosso hormônio ele tem uma queda muito brusca, então por isso esse turbilhão de emoções que a gente sente. Então assim, é normal que nós tenhamos essa queda, só Mas que não tão brusca não assim, né? tão brusca. Você imagina, você tá no carrinho de montanha-russa, ele desce com tudo, vum. E é isso aí que vem esses sentimentos que a gente não consegue compreender o porquê que tá acontecendo. Gente... E aí vai exame hormonal caríssimo, gente, pelo amor de Deus. É mesmo. Muito caro, muito Dá uns caro. E a 1.500 cada 15 reais. dias, 30 dias eu tava fazendo exame hormonal, gente. Você chegou a parar de trabalhar? Eu parei, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Como é que foi esse 3 período meses. sem trabalhar? Eu não via mais sentido no meu trabalho e aí eu fiquei desesperançosa. Minhas alunas devem ter ficado doidas, né? Não, Perguntaram pro gente. Lucas, cadê ela? Gente, as pessoas iam no Instagram do meu padrasto, da minha mãe, da minha irmã, do meu marido, lá do estúdio. Cadê a Andressa? Cadê a Andressa? O que houve? Cadê a Desesperadas, Andressa? né? Mas aí a gente conversava, a gente falava abertamente, mas no Eu privado. achei que você assim, ia quando embora alguém- pra Europa. Eu falei, vou deixar ela quieta. Já tá pra Vai pra Itália. Vai pra Itália já. Não, é porque eu realmente tava desesperançosa, mas eu também não tava, tipo, escondendo nada de ninguém. Quando a galera vinha perguntar, o que tá acontecendo? Pô, gente, tô deprê, tô mal, mas quando tiver bem vou voltar e tal. Minha vida tá uma confusão, mas eu tô me organizando, eu tô tratando, porque realmente fui atrás de tratamento o tempo todo e o que me dissessem pra fazer, eu fazia, eu tava fazendo. Então, era só aquele momento mesmo que eu me dei pra ver se eu reorganizava as coisas na minha vida. Porque se até meu dia a dia, o meu horário de sono, meu horário de comer, meu banho, até isso estava bagunçado. Imagina se eu ia conseguir dar atenção para trabalho, para minhas alunas, para outras pessoas, sabe? Sem contar que o humor, ele fica sem, né? Você fica com um humor terrível. Então você imagina, você frente como profissional, com seus clientes, com suas alunas, e você está tratando com rispidez, com ignorância o tempo todo, porque é exatamente isso. Então você fica mal, então como? E se Eu você estava preferi me dentro daquele abster. período, porque assim, a TDPM não é uma questão de cura, não tem cura. Um tratamento. É tratamento, Tratamento, é autoconhecimento. Por isso a importância do psicólogo, do psiquiatra, você conversar, é para você se conhecer, entender o que está acontecendo e aceitar. Não, eu tenho isso, sendo que no momento que você tem esse autoconhecimento sobre o que você está passando, você começa a ter um manejo da situação. Você não é mais controlado pelos sintomas. Você toma a direção do controle e você aí começa. Aí que são as técnicas que o psicólogo vai passar para te influenciar como que você vai lidar, porque aquilo vai vir. Essa onda vai vir, você vai precisar entrar nela. Só que agora você não vai se afogar nela. Porque antes você não tinha a menor noção do que estava acontecendo, né? Só Nenhuma, sentia sem ter só. noção do que era. Agora você já sabe que é um... Sim. Mas pro futuro, como que vai ser o tratamento? Você vai tomar o anticoncepcional sempre? Então,
o anticoncepcional, a hora que eu quiser engravidar, eu vou parar, mas depois eu vou voltar a tomar até enquanto me fizer bem. Se não me fizer bem, vou para outra alternativa. Mas eu também tô fazendo uso de um antidepressivo que também trata TDPM, que é a sertralina. É indicado para transtorno de disfórico pré-menstrual, para ansiedade generalizada, para síndrome do pânico, para tudo isso que está envolvido nos meus sintomas também. Então, é um medicamento que me fez muito bem também, mas provavelmente daqui a um tempo também vou entrar em desmame. Mas o anticoncepcional, enquanto me fizer bem, enquanto estiver tranquilo, vou só tomar até engravidar, engravidei, vou voltar e sigo assim até menopausa, até onde precisar. Você já conseguiu voltar pro treino? Consegui voltar, gente, pra minha vida toda. Foi assim, um passinho de cada vez. Primeiro reorganizando em casa a minha cabeça, a minha vida, a minha casa, meu relacionamento, tudo pra depois começar a sair e ver o lado de fora. Tipo, vou voltar pra academia. Então, a academia foi bem antes de eu voltar a trabalhar. Eu voltei pra academia e, poxa, tomando essa medicação, eu preciso liberar hormônios porque a medicação não faz efeito sozinha. Tu tem que dar um start. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que me liberar hormônios de prazer pra ela captar, a sertralina captar essa serotonina ali e segurar. Não é isso que acontece, gente? E assim, realmente, toda essa questão do tratamento é uma vida ativa, atividade física, alimentação balanceada, dormir de 7 a 8 horas, entendeu? Então, é isso que vem a ser o tratamento. Buscar, talvez, às vezes a pessoa gosta de um chazinho à noite para relaxar, fazer a parte de... Higiene do sono. Higiene do sono. E a questão também de... sumiu a palavra. De yoga. Então, assim, é importante fazer tudo isso, esse autoconhecimento mesmo, fazer essas atividades que te façam bem, uma dança de salão, né, pra quem não gosta de... eu adoro dança. Então, de uma atividade mais pesada. Então, é não ficar parado, não se entregar a esse momento, né, porque é um momento que passa. Passa, gente, passa. Em consultório tem muita gente que fala assim, eu tenho... toma Rivotril sozinho, sem médico, orientação médica, e não faz atividade física. Eu fico assim, princesa... Se você não se movimentar, você vai ficar igual um macaco louco. Você pode tomar Rivotril, diazepam. As pessoas também ignoram ali o básico bem feito todo dia, né? Como alimentação, exercício. Alimentação também, né? Você voltou pro exercício antes de voltar pro trabalho. Isso. Pra você ver como que é importante nesse momento se movimentar, né? E também quando eu cheguei no meu trabalho, também dizer que, assim, que é um privilégio eu poder trabalhar e fazer meus horários, porque nem todo mundo, quando adoece, pode se dar esse luxo de poder se cuidar, só ficar em casa. É um privilégio, isso poucas pessoas acabam tendo isso. Eu lembro que quando eu estava no shopping, eu já demonstrei alguns sinais de eu estar com burnout, com princípio de depressão, mas eu não podia fazer nada naquela época, além viver no automático e tudo mais. E eu vejo essa diferença hoje porque eu fico comparando, poxa, se isso tudo que aconteceu comigo agora, porque pra mim Deus sabe de tudo. Se isso aconteceu agora e não aconteceu naquela época, foi porque naquela época eu não sei o que seria de mim. Você já tava muito triste, eu lembro que eu encontrei com você no final do ano, lá você tava agoniada. Eu depilava a Brenda e eu falava, eu quero sair daqui. Ela falando, eu quero sair daqui. Socorro, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou embora. Eu lembro de uma conversa que a gente teve. Eu não sei como que seria se eu estivesse lá ainda, sabe? Como que eu ia conseguir me cuidar? Como que eu ia conseguir me tratar, tendo aquela rotina, sabe? Infelizmente, a carteira assinada é muito triste, nossa, assim, pra esse tipo de situação. E aí, comparando com hoje, com a possibilidade de eu estar trabalhando em casa, em home office, de fazer meus horários, graças a Deus eu pude parar para cuidar de mim, mas é um privilégio isso. Sim. Nem todo mundo pode, e geralmente em trabalho, assim, não é entendido dessa forma, né? Não. Que é uma TPM extrema a ponto da pessoa não conseguir trabalhar. Gente, a endometriose é tão incapacitante, né, pra nós mulheres, e isso não é levado a sério. Se a gente fala, nossa, é uma cólica que eu não consigo levantar da minha cama, as pessoas,
banal isso pra muita gente, Toma um sabe? Buscopan. Toma um negocinho que passa, mas não, realmente tem gente que não consegue nem andar. de Minha tanta tia, ela dor. tava achando que tava ficar com depressão, deitada. mas era disfunção hormonal. Você vê como que o hormônio mexe, né? Muito, controla a nossa vida, controla a nossa cabeça, tudo. Como que a meditação e yoga entra na parte de relaxar, né? É um relaxamento mesmo. É o bem-estar, né? É o nosso bem-estar. Então, E tem quem esse levantou a hipótese dela foi uma psicóloga, né? Então tem que ter um trabalho ali em equipe. É um trabalho em conjunto sempre, né? Eu Sim. digo que a terapia faz parte da nossa vida e todo mundo deveria fazer. Brenda não matou ninguém ainda porque tá É, tratada. só por isso. Senão eu já tinha ido com Deus ao primário. Muito tempo. Mas assim, uma dica que eu dou é que se não estiver satisfeita com quem está te acompanhando, Trocar. Eu troquei, sabe? porque eu não tinha confiança também. E era horrível, porque você já vai fechada a não falar, porque você sabe que você não vai ser ouvida. Não vai ser ouvida, não vai ser entendida. E aí não adianta falar. Então o você retorno tá... dele é o quê? É te tratar. O tratamento também não vai ser bom, porque não vai ser pra aquilo, E você nem tá realmente. acreditando realmente naquele tratamento. Você já Você faz trocou quantas desmotivado. vezes? Eu troquei de endócrino e de psiquiatra. De ginecologista eu ainda vou trocar. E psicólogo? Psicólogo de jeito nenhum, psiquiatra não. Nunca mais, fala. Nunca mais. Foi ela que levantou a hipótese. É. Aí e- depois você conversou com quem? Aí eu conversei com essa psiquiatra, Que ela a indicou. nova. Consegui um encaixe com ela, nunca tinha ido nela. E eu fiquei encantada por ela. E ela já trata outras pessoas com esse transtorno? Trata. E eu achei ela incrível, a abordagem dela incrível. Porque eu Bem nunca ouvi falar humanizado. Gente, a mulher me ouviu durante 3 horas. Que consulta que tu vai que dura 3 horas. Hoje em dia tem muita gente que nem sai da mesa pra te tocar, pra perguntar da sua vida, pra saber que remédio você toma, o que você faz, se você bebe, se você fuma. Me desculpa, gente, tem muito profissional bom também, mas tem muito profissional hoje em dia que Tá Tem no médico que nem automático. olha no rosto do paciente, faz assim, vai. Não. E indelicadeza, eu compartilhei no Twitter também. Eu tava fazendo, porque como eu tava off das minhas redes sociais de trabalho, o Twitter era a única que eu não uso pra trabalho, que eu usava pra expor minhas coisas Você pessoais. não foi pra aquela outra não, Charity? Qual? Você falou cu. Não teve o cu, gente? A rede do passarinho? Ah, essa daí eu já excluí. Não, Eu achei que era o botiquim. calma, depois. É o rede de Paloma, eu achei que fosse. Ela ia falar isso. Não, Cole não. Mas é aquela do Instagram, que eu falo que é Jared. É eu tipo, nem sei o nome dela acho que agora. é Thread, sei lá. Eu chamava de Jared. Não fui pra essa. Eu também não. Fiquei Aí meio- você documentou tudo no Twitter. Tudo no Twitter. E aí a minha experiência com endócrino foi ir pra consulta. A consulta foi boa. Pô, o cara, quanto tempo fazia que eu não ia no médico, o cara vinha, me pesava, fazia, sei lá, me media, alguma coisa assim, sabe? Que pegava em mim, media minha pressão. É muito tempo que eu não ia numa consulta e tinha esse tipo de abordagem. Mas eu senti muita indelicadeza, porque eu acho que já tão automático, sabe? Da pessoa olhar pra mim assim e falar: então, você tá com esse hormônio aqui, tá um pouquinho mais alto. Quando eu vi casos assim, era porque a pessoa tinha tumor. Não sei, isso? ou porque Nossa. ela. Não, falou assim na minha cara. Aí Você já tava bem, né? eu já tava ótima, Você não quis maravilhosa. agredir ele, não? Meu olho começou a piscar sozinho. Aí eu tinha que voltar e dar aula. Eu cheguei em casa. Aí eu chorei tanto. Eu, Lucas, eu acho que eu tô doente. Você não achou que tava com tumor, né? Pelo amor de Deus, o cara falou, porque quando tem essa taxa, porque a pessoa às vezes. E fala numa naturalidade, né? Tipo assim. É exatamente esse automático que as pessoas parecem que estão Esfriou perdendo mesmo. a humanidade, sabe? A sensibilidade. Por isso que eu falo, não precisa, gente. Se você não tá se sentindo bem, troca. Até porque sabe? quando você vai ao médico, algo já não está bem, né? Se Você já Exatamente. tá abalado emocionalmente pra estar exatamente. procurando um profissional Aí ali. fui que fazer meus exames de imagem. Cheguei lá, né, pro rapaz da ultrassom, ó, vê aí se tem um negócio. Eu não tinha nada, gente, nada. E eu fiquei dias, tipo, 20 dias com aquilo na minha cabeça, que já tava mal, Já tava fiquei pior. esperando o pior, Pô, né? pelo Quando- amor de Deus, claro, eu já fui Um profissional Péssima. não pode achar nada e falar. por Tem causa que de ter um um diagnóstico. marcador, gente. Um marcador, um exame não quer dizer nada. Um marcador e te comparando a outros pacientes como se fosse todos o mesmo Todos a mesma, diagnóstico. a mesma caixinha, sabe? Achei de uma indelicadeza e, tipo, não precisa. Se você tá num profissional que não tá te tratando adequadamente, troque, gente, não fique. Deus, alguém na sua família tem? TDPM? Isso. Eu acho que não, mas outros transtornos sim.
Tá. Não, o pessoal da minha tem um monte, né? O pessoal de Arraial. Mas, Jéssica, é hereditário? Pode ser hereditário, pode ter alguma função genética, como neurobiológica também. Então, né, no caso de você ter filho, já é bom para você ter essa perspectiva, né, de na adolescência. Fala. Eu e verificar. Lucas, a gente fala. No dia que a gente tiver filho, aprendeu a ter cognitivo com as situações, psicóloga. Vai entrar desde pequenininho. Vai fazer terapia desde pequenininho. Como que você avalia a terapia nesse processo todo? Foi a luz, Grau e né? importância. Não, foi a luz, foi tudo pra mim. Foi tudo. através dela, foi 11 né? de 10, gente, pelo amor de Deus. Eu não ia, cara, eu não ia ser ninguém, tá? A medicação ajuda muito e tal, mas eu não ia ser ninguém sem os exercícios, sem o tratamento da minha psicóloga. E a disponibilidade dela também, porque o que me fazia muita diferença também era que, eu não sei, eu valorizo muito o profissional psicólogo. Porque às vezes tá final de semana, tá sábado, a pessoa tá em casa dormindo, tomando uma mensagem falando que tá mal, a pessoa para te atender, sabe? E outros profissionais, às vezes você, tô em crise agora. E Marca consulta pra tal dia. Marca consulta pra daqui a 10 dias, pô. No momento da crise, tu quer o quê? Tu quer fazer qualquer coisa pra parar aquilo. Pô, mas 10 dias na crise, aí é complicado. Faz todo o diferencial, realmente. Com a medicação você teve crise ainda? Até a adaptação, porque a medicação demora a adaptar. Às Quanto vezes tempo? até piora, né, no início. Fiquei aí, acho que 15 a 17 dias até adaptar com a medicação. O Lucas entendeu bem. A sua mãe entendeu, a família entendeu Graças a Deus. direitinho, seus amigos. Sim. Chegou a romper algum ciclo? Alguns. Porque As tem pessoas não que entendem. Eu percebi, assim, que a partir do momento que você não parece ser útil para algumas pessoas porque você não tá numa posição que tá boa, sabe? Eu percebi isso de algumas pessoas, aí eu peguei e me afastei. Mas de outras pessoas eu fiquei ainda mais próxima, porque a gente vai criando um laço ainda mais forte. Você vê que a pessoa tá ali em qualquer momento. qualquer Não é o momento. que você tem pra oferecer, o que você Até é porque, mesmo. com certeza, nesse momento aí que você se afastou, vamos dizer assim, né, do mundo, você observou quem estava te dando importância, Com certeza. quem sentia a sua falta, né? Então, até isso você vê o cuidado, né? E quem tinha delicadeza também pra tratar de um assunto assim, porque às vezes eu comentava que eu tava, eu tô mal e tal, mas tipo, eu entrava por um ouvido só pelo outro, porque às vezes a pessoa só tá ali querendo falar dela, saber dela, não sei o que ela faz, não sei o que. Então tá, a pessoa não tá nem aí porque eu tô falando, não tá nem aí pra mim. muita gente trata com indelicadeza, ansiedade, depressão. Principalmente TPM, que já virou, né? Todo mundo fala que banaliza tabu, demais. banaliza, exatamente. Até mesmo a TPM comum, que a gente sabe que os sintomas são muito desconfortáveis. As pessoas banalizam, né? Uma cólica, uma dor de cabeça, um estresse, porque tá de TPM. Não entende. A pessoa não leva a sério. Aí você imagina você fala que Fazem você tá piada disso, né? o tempo todo. Tem gente que ignora, mas TPM e a DTPM tem como provar, né? Tem base, não é da cabeça de ninguém. Pro cara... Mas é bem difícil o diagnóstico, né? É porque é muito aberto, pelo que você Muito falou, né? Não aberto. tem alguma coisa em específico que vai, né, diagnosticar. São vários fatores, né? Sim. Também pode ter similaridade com bipolar afetivo. Bipolaridade. Eu não sei como se fala. Bipolaridade afetiva? Afetiva. É porque a minha Essa aí eu não sei o psiquiatra... que é, não, gente. Minha psiquiatra me falou Me que ilumina. tem os dois tipos de bipolaridade, que é uma afetiva e a outra que a pessoa cria mania. Não me recordo agora. Deve ser alguma coisa da psiquiatria mesmo. Que divide, assim, aí essa bipolaridade afetiva... Ó, gente, eu tô falando aqui só o que... Fala, graças a Deus. Não tenho Fonte que eu lembrei da fontes da minha mente. Tá certo. Ela falou comigo que essa bipolaridade afetiva também tinha muitas coisas em comum com a TDPM e que a depressão também teria. Então a gente vai tentando ver aonde que o tratamento vai se encaixar e vai melhorar. Até então eu tô tendo melhora, tanto que eu consegui voltar pra minha vida normal tratando como TDPM. Não, e assim, todos os sintomas que a TDPM mostra, né, se apresenta, é muito parecido com a depressão. Então é até difícil realmente. Será que você não está tendo uma depressão ao invés de ser
um transtorno disfórico. Mas a depressão geralmente é um sintoma contínuo, né? Como teve em episódios de dias, né? Isso, a montanha-russa. Então você falou que já teve depressão. russa. Será que sempre foi a DTPM? Lucas falou que na época da faculdade, tipo, tem 5 anos que ele terminou a faculdade e eu também. Ele falou que na época da faculdade ele chegou até a comentar na aula de saúde da mulher, que a gente fez fisioterapia os dois, e ele teve aula de saúde da mulher também, só que era em outra faculdade. Ele falou, cara, isso daí tá muito parecido com a Andresa. Aí ele comentou com a professora dele, tipo, ai, minha namorada fica 15 dias de TPM, fica dias mal. Falou, então, eu tenho que procurar auxílio e tal, porque isso não é normal. Aí ele chegou em casa falando, tipo, 5 anos atrás, então... eu não percebi que eu ficava bizarra antes de menstruar, mas ele que convivia comigo, ele já tinha percebido. Então talvez nunca tenha sido depressão. Não sei, até então tratando como TDPM tá dando certo, até porque desenvolve, né? Uma coisa pode desenvolver a outra. Uma coisa pode puxar a outra? Sim, eu acho que sim. Ah, sim, porque o transtorno não tratado deixa o indivíduo em pânico, né? Em caos. E dá crise de pânico, ansiedade, todo mundo junto. Exatamente. Isso. Ele dá continuidade, né? Então, às vezes, é algo que realmente ela pode não ter tido e veio a hoje ela ter tido esses sintomas todos, que na verdade o que já era do passado, né? E foi tratado como um outro nome. E ninguém na sua família nunca falou sobre isso? Não. Eu achava que eu tinha ovário policístico, achava que eu tinha outras coisas, não tem Nada. nada. Aí, na verdade, eu acho que a única alteração que eu tive foi essa do que o médico falou pra mim que poderia ser, amor, não era isso, era genético mesmo. E aí eu acho que se veio de, sei lá, talvez minha bisavó, alguma tia minha, alguém que tem e não tratou, não soube, porque isso que nem sempre é diagnosticado, né, não, pessoa? E se hoje nós estamos em 2023, já não é um assunto que não é falado, exatamente. Imagina no passado. E a Marina alterou sua alimentação? Alguma coisa? Ajuda muito. Nossa, ela é um anjinho na minha vida, minha irmã, que é nutricionista. Porque os profissionais que auxiliam no tratamento da TDPM são principalmente a endócrino, né? O endócrino, ginecologista, psiquiatra, também vai trabalhar junto, psicóloga, mas os nutricionistas e o educador físico, as educadoras físicas também ajudam, porque a gente precisa ter o trabalho deles associado para o tratamento, certo, gente? Certo. Até porque é isso, é um trabalho em conjunto, então a gente já sabe qual é a causa do problema. Então vão todos focar em cima daquilo ali, pro bem-estar, para quando ela passar, que vai chegar o momento, né, daquele sintoma, ela vai saber administrar. Então, ou seja, não, eu vou fazer atividade física, aí eu tô naquele período, eu vou fazer tal atividade física porque eu vou me sentir melhor, eu vou estar com bem-estar, aí agora eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma dança de salão, eu vou fazer um yoga, algo, ou vou fazer uma alimentação com baixo nível calórico, mediante aquele período ali. Então, ou seja, já sabe. Então, todo o tratamento vai ser focado naquele momento que ela tá. Então, é um conjunto, né? Dos medicamentos, da terapia, da alimentação, da atividade para aquele momento. Puxando para a nutrição, como ficou seu apetite? Então, ficou muito doido, porque eu não sentia fome, eu sentia fome em horário muito diferente. E eu não liguei pra nada no momento que eu fiquei, eu tô mal pra caramba. A hora que me dá fome, eu vou comer qualquer coisa que eu quiser que me deixe feliz. Então eu não me importei de comer errado, de comer pizza numa terça-feira. Não, diminuiu. Mas também na hora que eu comia, eu queria comer alguma coisa que eu gostasse. Porque eu falei, já tô na merda, eu quero ficar feliz de alguma forma. Buscava prazer em algumas coisas que eu gostava. Aí eu falei, não vou ligar pra vaidade, pra corpo, pra nada. Eu só quero me alimentar, ficar feliz, eu só quero conseguir dormir bem, eu só quero conseguir fazer minhas coisas durante o dia. Parou com a caipirinha? Parei, infelizmente. É porque tomando remédio? Não tem como. E eu descobri que tem uma caipirinha de cajá perfeita lá na passagem. Fala não. Ela não precisa saber, não. Cajá, de gravioli, um monte de sabor diferente. Paiol? Não, lá no nordestino, na passagem. Tem que saber. Tô doida pra tomar isso. Jesus amado. Não, amiga, foca aí no tratamento. Depois a gente comemora. Final do ano tá. Cheguei salivando, igual o meme da mulher. Então seu apetite ficou doido? Ficou. Eu fiquei sem e quando comia, eu comia tudo errado. Porque eu queria comer alguma coisa
coisa gostosa. Você fazia 2, 3 refeições por dia? 2 no máximo. Era pizza e hambúrguer? Não, era tipo almoço, eu almoçava direitinho, mas chegava assim, 8 da noite, eu não tava lanchando, nem tomando café da manhã, só almoçava, acordava, ficava 5h30, almoçava, pouquinho. E depois à noite, 8 da noite, assim, porque eu também não queria comer nada pesado à noite, porque eu queria ter meu sono tranquilo. Aí eu comia, sei lá, um hambúrguer à noite. Aí numa terça-feira me dava vontade de comer hambúrguer, eu comia um hambúrguer, depois comia uma pizza. Eu fiquei, não vou me cobrar de nada, eu só vou me cobrar de ficar bem, de ficar feliz. Você tinha o sintoma da TPM ali 15 dias, porque é normal, né? A gente fica igual um dragão querendo comer o mundo, é normal. Eu sempre falo, aumenta a quantidade de fibra, proteína e bebe água para não querer comer o mundo na TPM, porque realmente acontece. Agora imagina 15 dias. Ai, é muito e bom. Pensando em saúde, fisicamente não alterou nada, e você, graças a Deus. Eu Porque acho tem meninas que sobem percentual de gordura. não, no exame de sangue eu acho que tava. Mesmo, olha que bênção, gente. Mesmo fazendo as coisas erradas, eu acho que meu colesterol, o LDL até baixou. Vamos botar, sei lá, Jesus, Triglicerídeo anjo da baixou. guarda, certeza. Gente, meu triglicerídeo baixinho, graças a Deus. Porque mal bem você estava fazendo 2 refeições, né? E muita água também, muito chá pra dormir à noite. Você não tava, de repente você tava ali numa dieta de manutenção, se fosse parar pra pensar. Tipo, não tava cometendo nenhum exagero de caloria, porque 2 refeições é muito difícil, assim, né? A minha aula presencial, mesmo não fazendo nada, ficando parada de tudo, eu ia nas quintas-feiras. Eu só fiquei 2 semanas, 2 quintas sem dar minha aula. E sua aula é pesadíssima, né? É pesadíssimo, então eu liberava a serotonina, tava ali com as meninas, liberava tudo, assim. Era muito bom pra mim, porque pra mim nem parecia que eu tava indo dar aula, parecia que era como se fosse um tratamento. Uma válvula de escape, né? Era, porque eu queria socializar de novo, eu queria estar perto das pessoas de novo, eu queria estar perto das pessoas sem lembrar do meu problema. E aí, quando eu vou dar minha aula, o meu foco é na aula, meu foco não é no meu problema, então pra mim era ótimo. Eu ia pra lá só pra estar com as meninas, pra dançar com as meninas, pra ensinar o que eu sempre gostei de ensinar. E aí pelo menos 1 horinha a cada semana ali eu tava tendo pra mim, com foco em outra coisa, sabe? E aí me ajudou muito. Mas foi a única coisa que eu mantive constância foi na minha aula presencial, mas era o que realmente me deixava feliz. E aí me ajudava no tratamento. Jéssica, fala pro pessoal que agora vai a galera achar que tem. Quais são os sintomas direitinho para levantar a hipótese, e tem que fechar diagnóstico com o psicólogo e o psiquiatra. Toda equipe. Mas pra galera aí que vai achar que tem igual o TDAH, né? Que banalizou um pouco. Bom, importante é sempre procurar um profissional, né? Ir ao ginecologista de confiança, como ela falou, né? Alguém que você se identifique, que sabe que não está ali simplesmente olhando para você como um sintoma, mas não, tá vendo você como uma pessoa, tá tendo sensibilidade ao que você vai falar. E aí você vai levar lá todas as suas anotações, como que você passou, o que você sentiu? Eu tive uma irritabilidade, tá? Mas qual foi o nível dessa irritabilidade? Foi extremo, minha vontade foi de quebrar alguma coisa. Pegar meu iPhone da última geração e jogar na parede. Aí é revoltada. Entendeu? Então, essas coisas. Depressão, eu quis me esconder, eu não quis trabalhar, tudo me irritava, uma tristeza muito profunda, Medo vontade de chorar. Medo de sair na rua. Pânico. Medo de estar perto de um monte né? de gente. Então, assim, tudo isso, assim, essa disfunção emocional que você sente no seu corpo. Então, você vai relatar isso pro seu ginecologista. Mediante a isso, ele acha, não, isso é besteira. Você relata, mas olha, não poderia ser. Você não chega porque às vezes ele vai achar que é mimiseira sua. Então, já chega para ele, já fala, poderia ser a TDPM, porque eu estudei sobre isso, eu ouvi um podcast, andei lendo sobre isso. Então, assim, poderia me encaminhar talvez para um psicólogo, né, um psiquiatra, porque aí vai fazer toda a bateria, ele vai passar para você uma tomografia, exames para ver se realmente não tem alguma enfermidade, né, alguma coisa que esteja no seu interior, né, na sua biologia, e mediante a isso você vai fazer todo o acompanhamento. Se for necessário, igual ela hoje está tomando antidepressivo, mas não quer dizer que todo mundo vai precisar tomar. É caso a caso. Então, talvez vai ser encaminhado para um psiquiatra, vai tomar um antidepressivo e, mais importante, fazer a terapia. Por quê, gente? Vai ter cura? Não.
não vai ter cura. Você vai aprender, você vai se conhecer, vai entender o que está acontecendo com você, vai entender esse turbilhão de emoções que acontece e você vai conseguir controlar. Então você vai ter o autocontrole sobre essa situação. Então você não vai mais ter essa sensação de perdi o sentido da vida, tô morrendo, nada mais faz sentido, eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais eu vou sorrir, esses 14 dias é o fim. Então você vai conseguir se controlar. Não tô passando por isso? Estou passando por isso, é legítimo passar por isso, faz parte de mim, eu preciso aceitar isso e vai passar. Então eu vou ter isso daí, eu vou ter esse autocontrole. E tentar diminuir, né, esses sintomas. E tentar diminuir, que só vai conseguir diminuir através da terapia, boa alimentação, atividade física, acompanhamento com nutricionista. Aí você vai conseguir ter esse controle em relação a isso. Eu gostei do que você falou da tempestade. Como é que você falou da tempestade? Você vai aprender a surfar na maré. A onda vai vir, mas você vai conseguir passar por ela, né? Você não vai ficar afogado no meio dessa onda. E a sua dica, que foi a mesma que a minha psicóloga me passou e fez toda a diferença, é anotar. Então, se estiver passando por algo, desconfiando, anotem o dia, sentir isso de tal dia, tal horário, e vão comparando. O nível também, né? O nível, isso é muito importante. Que depois acaba esquecendo, né? Com certeza, vamos passar 15 dias, né, e você não vai lembrar. Com certeza. Então é importante. Aí você vai ter algo pra mostrar também pro médico, sabe? Ó, isso aqui foi o que eu anotei que aconteceu comigo durante 3 meses seguidos. E olha isso aqui, a mesma época e tal, não sei o que. A Jéssica fala pra pegar o bloco de notas, sentiu, escreve na hora com o celular. Minha mãe tem um bloco de notas desse tamanho, né, Jéssica? Fala que ensinou. A Bíblia. A Bíblia desse tamanho. Tá assim, ó. Então anotar realmente faz toda a diferença. E não é normal, né? Se você tem uma alimentação controladinha, de manhã eu tomo meu café, depois eu almoço, eu faço um lanche, eu não faço, eu janto, e do nada você acorda. Gente, tô sem fome, não quero comer, a vida tá cinza, né? Eu era tão colorida, eu gostava de me arrumar, de me maquiar, de arrumar meu cabelo. Tinha essa vaidade e você simplesmente acorda no dia seguinte. Sem isso, você precisa verificar, porque algo não está bem, né? Algo não está normal. Então é importante mesmo. Anota lá, eu fiquei tantas horas sem comer e eu não tenho esse hábito de fazer o jejum, né? Não tenho esse hábito de não ter prazer na comida. Ou não, comia tranquilo e agora eu tô comendo igual um dragão. Aí realmente são sinais que estão sinalizando para que você precisa procurar alguém. Pesa, dá aí o recado para as deusas. Deusas, amo vocês. Deusas, se cuidem, se conheçam. Se a gente não se conhecer, não tem como a gente chegar a lugar nenhum. E o mais importante é a gente cuidar da cabeça da gente, que é o que controla todo o resto. O seu emocional é importante, a sua dor é muito importante, ela é válida e não deixe ninguém dizer o contrário disso. Se conheçam e procurem estar perto de pessoas que cuidem também de vocês, que acolham vocês. E se tiver pessoas por perto que desvalorizem e que desvalidem o que vocês estão sentindo ou o que vocês estão vivendo, se afastem disso. A vida fica muito melhor. Eu acho que depois que a gente se conhece, depois que a gente passa até por um momento ruim e começa a se conhecer, eu falei com minha psicóloga esses dias que eu talvez não fosse mais feliz como antes de passar pelo momento ruim, mas que agora eu aprendi um outro lado de felicidade que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha aprendido, e que é um lado muito mais maduro, é um lado muito mais estável, um lado que... Uma coisa simples, né, que você tinha perdido. Coisa muito simples. É isso, cuidem de vocês. A dica que eu dou é, se você está no meio dessa tempestade aí, busque bons profissionais, porque sozinho você não vai conseguir sair disso. Não, e é muito importante mesmo ter esse autoconhecimento, porque se por acaso desenvolver uma depressão, há o pensamento suicida. Porque você não sabe o que você está passando e tem esse sentimento de tristeza, de não tem mais valor na vida. Então, assim, para chegar ao fim dela, é muito pouco. E a Andressa reconheceu que não era isso que ela pensava a vida inteira, né? Ela sabe quem ela é, ela sabe que não era um pensamento comum dela. Então, foi aí que ela conseguiu procurar ajuda, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. Com certeza. Vamos falar da gincana? Sim, então, além de psicóloga, né, fazer o marketing aqui, né? Eu sou proprietária do Colégio Albert Einstein e agora no mês de
finalzinho de agosto para início de setembro, a gente ocorre no Colégio a Gincana Solidária, que é a arrecadação de alimentos não perecíveis. E esses alimentos a gente distribui para todas as associações, né, beneficentes na região dos lagos. Então, quem puder, é só levar lá no Colégio Albert Einstein, deixar lá um alimentozinho lá, que você vai estar contribuindo para abençoar milhares de famílias. Deixa na bandeira azul, que é a bandeira do meu sobrinho. Legal, gente. Amei estar aqui com você. Muito, muito obrigada pela presença, gente. Nada, Daqui a nós que 15 agradecemos. dias. Foi muito bom. Foi?